Louvado seja Deus. Bom dia, meus amigos queridos. Mais uma oportunidade que o nosso Deus nos concede nesse dia de hoje. Estamos vivos, maravilha, glória a Deus. Tenha um bom dia, um abraço bem grandão na presença do Senhor Jesus, com muita paz, com muita alegria e felicidade da alma. Amém? Aleluia. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Terezinha, do canal Missões ao Vivo. Assista esse vídeo, compartilhe, deixe seu likezinho, que é para o YouTube enviar para mais pessoas, para que possamos alcançar mais vidas com a bênção do nosso Deus e o alimento vivo da palavra, do Evangelho, que é o alimento da nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A nossa base bíblica de hoje, irmãos, está na carta que escreveu o apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. O apóstolo Pedro, ele se expressa aqui dizendo que nós somos a morada do Espírito Santo de Deus, a morada de Jesus, representantes dele nessa terra. Ele nos chama de pedras vivas, porque não somos mais mortos pelo pecado original, condenação eterna, porque Jesus, na cruz do Calvário, nos doou a sua vida viva e comunhão com nosso Pai Celestial. Por isso que ele nos chama as pedras vivas, né? Glória a Jesus. Mas no versículo de número 11 do capítulo 2, olha que coisa mais linda. Ele diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Que vos abstenhais, ou seja, se separe das concupiscências, ou seja, dos desejos, das paixões, segundo a carne, segundo o desejo desenfreado dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Vamos suprimir eles e vamos deixar que o Espírito Santo de Deus fale mais alto na nossa consciência, no nosso coração. Vamos permitir que Jesus guie os nossos passos, nos oriente naquilo que devemos fazer, para que possamos ser agradável ao nosso Pai, o Criador dos céus e da terra. Porque quando a gente se envolve com muitas coisas dessa terra, dessa vida, a gente desliga do céu, desliga de Deus, desliga das coisas santas, desliga daquilo que é louvável e agradável ao nosso Deus. E aí a tendência do nosso ser é sempre voltada para o pecado, e aí nós vamos ser encontrados em falta diante de Deus. Então ele diz aqui, as concupiscências, ou seja, os desejos, as paixões, combatem contra a alma. Não é agradável para a nossa existência espiritual, irmãos. Por quê? Porque nós somos um ser vivo dentro de um corpo. A nossa alma é viva dentro de uma caixa limitada que é o nosso corpo. No momento em que o nosso Deus tirar o fôlego de vida, a alma sai do corpo. O corpo passa a ser apenas o pó que volta para o pó. Eclesiastes, capítulo 12, fala assim, que o pó volta para o pó como era e o espírito volta para Deus que o deu. Louvado seja o nome de Jesus. É difícil de entender? Não é não.
Prenda a sua respiração por alguns segundos, que você não vai aguentar nem um minuto, você já quer respirar. Agora, deixa essa respiração faltar. O que que acontece? O corpo tomba. Por que é que às vezes as pessoas se afogam? Por quê? Não pode prender a respiração por muito tempo debaixo d'água e finda inalando água, e nós não somos peixinho para se alimentar de água nos pulmões. E a morte vem na hora. Acontece a separação da carne, do corpo carne e do corpo espiritual. E é assim a nossa vida. Então, aquilo que não faz bem para a nossa alma, que ele chama, o apóstolo Pedro aqui chama concupiscências, são os desejos e as paixões carnais, ele diz que faz mal para a alma, combatem contra a alma. Então, vamos pensar. Se um ambiente não é propício, vamos sair fora, vamos virar as costas, vamos nos apressar em arredar o nosso pé daquele ambiente que não serve para nós. Às vezes você fica numa roda de amigos, aí começa a acontecer umas conversas estranhas, umas conversas que o seu ouvido não recebe, não se agrada. O que que você faz? Sai de fininho, sai do meio deles, se separe. Você é um escolhido, você é um ungido de Deus, você se sentiu mal de estar naquele ambiente, saia de fininho, saia fora, porque está fazendo mal sua alma, está fazendo mal a sua vida espiritual. E o apóstolo João, como também o apóstolo Pedro, diz que nós devemos trazer a nossa vida santa diante de Deus. Bem aqui, irmãos, no capítulo 1 do apóstolo Pedro, no versículo 16 do capítulo 1, ele diz assim: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sabe onde está escrito? Eu botei aqui a referência bíblica no livro de Levíticos, no capítulo 20. Sede santos. Está escrito, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor Deus Pai Todo-Criador dos céus e da terra. Vamos conduzir a nossa vida em santidade e perfeição, para que possamos ser amados por aquele Deus que nos criou, que nos formou desde o ventre da nossa mãe. Deus não criou ninguém para a perdição. Deus não nos criou para o inferno, irmãos. O inferno é o lugar onde está Satanás e os anjos que desobedeceram a Deus e foram expulsos do céu. É lá o lugar deles. É o lugar dos demônios. Os anjos que desobedeceram a Deus e que foram expulsos do céu viraram demônios. Lá não é o nosso lugar. Lá é o lugar dos demônios. Então, Deus quer que nós tenhamos a nossa vida santa na presença dEle, porque Ele é santo. E nós não queremos, após a morte, descansar no reino da glória com o nosso Deus. Nós não queremos que Ele nos perdoe, nós não queremos a salvação concedida por Ele, o perdão dos nossos pecados. Então vamos nos esforçar para que nada dessa vida, nada desse mundo venha agravar a santidade da nossa alma. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, as concupiscências carnais, aleluia, combatem contra a nossa alma. É muito forte, irmãos, é muito forte. O cristão selado, ungido de Deus, que conhece a salvação que nosso Senhor Jesus Cristo nos delegou ali, na cruz do Calvário, entregando a sua vida, derramando o seu sangue precioso para perdoar os nossos pecados. Vamos então reconhecer o perfeito sacrifício do Senhor Jesus e vamos estar juntinho com Ele, unidinho com Ele, abraçadinho com Ele,
Peça todos os dias: Jesus, mora em mim, não me deixe, não me desampare, não me despreze. E no grande dia da minha morte, me leva contigo para o reino dos céus. Peça isso todo dia. Quando você fizer suas orações, peça a Deus santidade nos seus lábios, na sua mente, no seu corpo. Santificação no corpo, na alma e no espírito, irmãos. Para que possamos agradar o Criador, agradar o nosso Deus. No Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz que todos quantos o receberam, Deus fez filhos de Deus, foram feitos filhos de Deus. Ele diz assim, que ele veio para os seus, ou seja, Jesus veio para o seu povo que era judeu. E os seus, os judeus, não o receberam, mas todos quantos que o receberam, ele deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Você recebeu Jesus no seu coração? Você crê assim? Você tem convicção de que você recebeu Jesus no seu coração, de que a sua vida está entregue a Ele, porque nos braços da cruz Ele entregou a sua vida por você? Então você é filho de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. E no capítulo 6 do Evangelho de São João, ele diz assim, que todos quantos que o Pai lhe deu, ele os fez filhos de Deus e ressuscitará no último dia, na ressurreição para a eternidade com Cristo, porque vai acontecer duas ressurreições. A primeira ressurreição dos justos, para estar com Jesus eternamente no reino da sua glória. Não vou detalhar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. A ressurreição dos justos. Depois, no dia do juízo final, vão ressuscitar os que são condenados ao fogo eterno para receberem a sentença que eles ganharam durante a sua vida. Que fizeram mal, que mataram, que roubaram, que infligiram a lei, que desobedeceram os mandamentos, que blasfemaram contra Deus, vão ressuscitar para receber a sentença e o porquê que estão sendo rejeitados e vão ser jogados no lago de fogo que vai arder para todo sempre. Está escrito no livro do Apocalipse, no juízo final. Leia a sua Bíblia e compreenda o valor que nós temos para o nosso Deus. Amém, meus irmãos queridos? Nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo do fim, tempo da grande tribulação, aonde Jesus disse que quando acontecer terremoto, fome, peste, guerra, está próximo aquele dia, vamos escapar. Vamos escapar da condenação, irmão. Vamos obrar o que é bom. Todos os dias fazendo autoexame, confessando nossos pecados, nos arrependendo de corpo, alma e espírito para alcançar a misericórdia do nosso Deus e o perdão, a salvação que Ele nos tem garantido pelo seu sangue derramado nos braços daquela cruz. Louvado seja Deus, abra seu entendimento, compreenda isso, leia a palavra, leia a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, procure adquirir uma Bíblia para você ler e examinar a palavra de Deus. Glórias a Jesus, amém? Seja muitíssimo abençoado, meu irmão, por dar ouvido, por prestar atenção, por buscar o conhecimento, saber aonde está as suas pegadas nessa terra, irmãos.
Glória a Jesus, santo, maravilhoso. Se doe, se entregue aos cuidados desse Deus maravilhoso. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, glorifica o Teu nome nessa hora, Senhor amado, Todo-Poderoso. Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus Cristo, perdoa nossos pecados. Nos ilumina, nos alumia com a luz do Teu olhar, do Teu poder maravilhoso, com a Tua virtude, com a Tua unção, com a Tua graça maravilhosa. Nos recebe, meu Senhor, nesse dia maravilhoso chamado hoje, ser conosco. Guia os nossos passos, guia a nossa mente, os nossos pensamentos. Dá-nos paz e alegria da salvação, nesse dia chamado hoje, para que vivamos felizes, tenhamos um dia maravilhoso, uma noite abençoada, um novo amanhecer na Tua doce presença. Abençoe esse meu irmão que está orando junto comigo. Abençoe todos os que estão inscritos nesse canal, meu Pai. E que vem acompanhando todos os dias em família, de mãos dadas no temor do Senhor. Para a glória do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Nosso Deus é soberano. Ele reina desde antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina desde antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, quem criou a natureza e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.